está Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Todos encontraram? Digam amém. Amém, igreja? Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos recapitular, vamos ler novamente. Repita assim após mim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E você toma assento dizendo amém. Decida não se contaminar. Esta semana eu meditei um pouco sobre esse capítulo. Aliás, para mim, é um dos capítulos da Bíblia que eu mais amo. Até porque a minha primeira pregação, quando eu comecei a falar do amor de Cristo, do amor de Deus, foi exatamente um tema que Deus me deu dentro deste capítulo. E eu até coloquei ali em cima os 3 D de Daniel. Eu vou fazer algumas citações. O tema hoje é outro. Mas eu me lembro, jovenzinho, orando a Deus, fui escalado para pregar num culto de jovens. E era a minha primeira pregação. Tinha tido oportunidade para falar mensagens rápidas, mas pregação era a primeira. E Deus me deu uma mensagem. Você pode procurar no YouTube, você não encontra. Mensagem, os 3 D da Bíblia. Nem aqui eu preguei. Os 3 D da Bíblia. Ou os 3 D de Daniel. E é interessante que nesse tempo aqui, Jeoaquim, ele era o rei. Jeoaquim era o rei em Judá. A Bíblia diz que ele foi o 18º rei em Judá. Nesta ocasião, nesta época, Judá estava debaixo da ira de Deus. Foi exatamente nesse período de Jeoaquim que começou o cativeiro de Israel em Babilônia, os 70 anos de cativeiro. Você vê isso lá no capítulo 25 do livro de Jeremias, quando é mencionado ali Jeoaquim, rei de Judá, e como Deus insistia, falando todos os dias com aquele povo de dura cerviz, povo desobediente. Interessante, eu estava lendo hoje, que está lá no capítulo 25 de Jeremias, que Deus enviava os seus profetas até de madrugada para falar com o povo. Eles iam espalhando as mensagens de Deus para o povo, para a nação de Israel, tanto Judá como Jerusalém. Os profetas saíam até de madrugada. Mas o povo de dura cerviz, obstinado, desobediente, eles não ouviam a voz de Deus. Deus então crava uma sentença. Deus lavra uma sentença.
E é aí que se inicia o cativeiro de Judá. O sofrimento causado pelo povo. Isso já traz para mim um alerta, e para você também, que quando você está na corda bamba, debaixo de desobediência, alguma coisa ruim pode acontecer com você repetidamente. Ah, pastor, mas eu estou vivendo a minha vida esplendidamente. Ah, pastor, eu vivo uma vida regalada a meu próprio bel prazer. Eu não tenho que dar satisfação para pastor. Eu venho no culto quando eu quero. E se eu não for também, eu não dou nenhuma satisfação. Você vive assim uma corda bamba. Uma visão típica da igreja aqui nessa época de Joaquim, que era rei de Judá. O povo de Deus estava à mercê, estava vivendo no formalismo espiritual, não buscavam a Deus. E se você ler o capítulo 25 todo de Jeremias, você vai ver que eles estavam servindo outros deuses. Eles não estavam nem aí com o Deus verdadeiro, com Deus de Israel. Aí Deus lavra a sentença. Não dormitou, não demorou. Veio o castigo de Deus para Judá. Interessante que Joaquim era filho de Josias. Esse Joaquim, ele depois tem o Joaquim, que é um outro, né? Que reinou como o 19º rei. Mas esse aqui, ele foi posto, sabe por quem? Por Faraó Neco, lá do Egito. Ele foi instituído rei. Já perceba-se que já foi constituído pelo ímpio. Quem constituiu ele? Faraó. E aqui nós vemos que ele reinou 11 anos, e ele foi um rei. Com 16 anos começou a reinar, e ele não foi bem. Sabe por quê, irmão? Porque quando você perde o temor a Deus, quando você deixa de buscar a Deus, você pode ter certeza, você vai naufragar. Olha, Deus não vai conviver com você, Deus não vai estar ao seu lado, e na hora da dificuldade você se achará só. E aqui prova isso. A Bíblia diz que no ano terceiro, olha, no terceiro ano, recentemente, embora ele conduziu a nação apenas 11 anos, mas no terceiro ano, Deus viu a calamidade do povo, a inércia, a apostasia do povo. Deus não suportando mais, segundo a descrição de Jeremias 25, Deus não suportava mais. O que Deus permitiu? Veja bem, que foi Deus que entregou o povo na mão do inimigo. Não foi o inimigo que tomou conta do povo. Foi Deus que permitiu. Aqui eu vejo as duas vontades de Deus, a vontade soberana, a vontade plena e a vontade permissiva. Na vontade plena, soberana de Deus, olha, acontece as coisas conosco e Deus se encarrega de nos justificar. Vontade soberana, vontade plena. Mas na vontade permissiva, Deus permite as coisas ruins acontecer conosco. E quando você o procura, você não encontra. Vontade permissiva, ou seja, você deu permissão, você deu legalidade para o inimigo te tocar. Você ficou vivendo uma vida de inércia, uma vida inerte, uma vida de apostasia. Deus permitiu algo terrível acontecer na sua vida. E eu vou provar aqui que Deus permitiu isso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor a Jerusalém e fez o quê? Sitiou. Sitiou, irmão, é fazer o cerco, é rodar de tropa para atacar. Rodou toda a cidade com a sua tropa para atacar
Jerusalém. Ou seja, ele coagiu toda a Jerusalém, rodeou tudo, fez o cerco. Ou seja, aqui não tem escapatória. Quando o inimigo vem e faz o cerco na vida de uma pessoa, ou de uma casa e de uma família, pode ter certeza, dias ruins e tenebrosos virão. Para eles aqui foram 70 anos de cativeiro. Só isso que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez? Não. Aqui diz, e o verso 2, e o Senhor, quem entregou? Ué, mas Deus não tinha que justificar o seu povo? Deus não tinha que impedir essa tragédia? Agora aqui nós vemos Deus dando permissão. Aqui diz que foi Deus que entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Deus entregou o rei na mão do inimigo. Ora, se Deus entregou o rei, irmão, que foi constituído legalmente, embora uma escolha lá do Egito, mas Deus permitiu. Imagine eu e você, quando a gente dá legalidade para o inimigo, se ele não toca. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas quando você dá legalidade para o inimigo, o que diz a Bíblia? Entrou Satanás em Judas. Por que entrou Satanás em Judas? Porque ele deu legalidade. Entrou, ele abriu a porta. Na verdade, eu acho que nem porta foi porteira. Porque vendeu o seu senhor por 30 moedas de prata, depois sofrer o impacto de um arrependimento, mas não de ter o traído. Não, o arrependimento dele não foi como o de Judas que o traiu, o de Pedro que o negou 3 vezes, mas chorou amargamente. O de Judas não, ele só reconheceu que havia traído sangue inocente. Ele abriu a porteira. A Bíblia diz, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, porque se eu der lugar, se você der lugar, o diabo entra. O povo aqui tinha aberto a porteira, e o inimigo então veio com tudo, e Deus deu permissão para ele. Diz que Deus entregou na mão, nas suas mãos, ou na mão do rei Nabucodonosor, Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios. Olha, até a casa de Deus nessa época sofreu. Uma parte dos utensílios sagrados, que eram consagrados ali, serviço para o serviço exclusivo de Deus, irmão, foi levado para Sinar, lá para os deuses da Babilônia, para a casa do seu Deus, e o pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. Levou. Além de pegar o rei, e só ficou no rei, não, vou te mostrar. Não levou só o rei, não. Diz a Bíblia, e disse o rei a Aspenaz, que era o chefe dos seus eunucos. Aspenaz era o príncipe aí, o mandante abaixo do rei, que cuidava dos eunucos. Não é que os jovens que foram escolhidos aqui necessariamente eram eunucos também, não. Mas esse aqui era eles iam fazer parte desse grupo, e dentre eles tinham os eunucos. E aqui tinha Aspenaz, que era chefe dos eunucos, e a ordem do rei foi que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linguagem dos nobres. Ou seja, se não bastasse, não somente levar ao rei, diz, não, nós vamos levar mais gente. Já que a gente veio, sitiou a cidade, cercou a cidade,
nós temos muito tempo, nós vamos escolher aqui, da nata que tem de jovem, da juventude hebreia, nós vamos escolher aqui os melhores jovens para estar na presença do rei. Eles serão treinados por 3 anos consecutivos, e aí, aprovados, eles servirão o rei. A Bíblia diz que esta foi a ordem do rei Nabucodonosor. Ele diz a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real. Não era qualquer um, olha, linhagem real. Olha da onde estava tirando esses jovens. Linhagem real. Eram jovens nobres, jovens de futuro promissor para a sua nação, jovens que Deus ia usar lá na terra de Israel, mas agora estavam levando como cativos para um cativeiro. Embora eles serviriam na presença do rei, irmão, mas estavam refém de uma situação nem causada por eles, porque esses jovens aqui eram crentes verdadeiros, inclusive Daniel. Eles eram cristãos verdadeiros, mas por causa da desobediência dos pais, do rei, do povo de Israel, eles foram levados, está escrito, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum. Jovens em quem não houvesse defeito algum. E olha para cá, essa questão de defeitos aqui não era só defeitos físicos, embora não pegou nenhum feio, não pegou nenhum feinho, todos bonitos, nobres, porque fala que o parecer deles eram bonito, mas fala também de defeitos morais, jovens profanos, jovens desobedientes, jovens que não tinham compromisso com seu Deus na terra de Israel. Não pegou tranqueira, vamos dizer assim, não. Pegou a nata, pegou a linhagem real dos nobres. Pegou, aqui diz a Bíblia, jovens em quem não houvesse defeito algum. Não tinha esta, esse jovem é desobediente, xinga o pai, xinga a mãe. Não, esse não vai. Esse jovem é preguiçoso, não é trabalhador. Não, esse aí então não vai, lá tem que trabalhar. Não pegou jovens que tinham uma carreira. Isso aqui veio para eles como um tipo de bolsa de estudo. Ouça, vocês vão ter a oportunidade para estudar lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Olha, vocês vão para lá e a gente está escolhendo vocês como os melhores aqui. Vocês estão recebendo uma bolsa. Eu não sei se talvez um de nós ficaria até empolgado com essa escolha. Então escolheu aqui, diz a Bíblia, jovens sem defeito algum. Não podia haver defeito nem físico. Eu não sei se eu risquei, cortei isso aqui uma certa feita, brincando com, talvez eu não ia por causa desse defeitinho aqui, um cortezinho aqui. Até a pele deles, o corpo, era checado. Nabucodonosor era enjoado nisso, irmão. Talvez eu não ia por causa desse cortadinho aqui. Talvez eu não ia. Tem uma cicatrizinha pequena. Não podia ter defeito, mas não era só defeito físico, defeito moral, caráter depravado, mentiroso, desobediente. Talvez, eu não sei daqui se algum jovem entraria nessa lista. Eu não sei, estou pregando a palavra, eu tenho que falar a verdade. Eu não sei como é que você vive dentro da igreja. Às vezes você vive uma coisa, mas lá fora é uma farsa. Não sei. Que mais? Só isso? Não. Diz a Bíblia aqui, formosos de aparência. Então não podia ser feio. Sim ou não, irmão? Qual é a interpretação que se dá aí? Formosos de aparência. Não podia ser feio.
pegou só os galã, os bonitão, né? Bonitão. Pegou todos aqueles jovens bonitão, os bonitões. Pegou jovens sem defeito algum, formosos de parecer. A segunda característica da escolha. Primeira, jovens sem defeito algum. Aí, segundo, formosos de parecer. Terceiro, instruídos em toda sabedoria. Não podia ser bobão. Tinha que ser sapiente. Instruído é sapiente, douto, estudado. Hoje a maioria dos jovens não quer uma profissão, mas não estuda. Não faz uma faculdade, não faz nada. Eu queria ver se no meu tempo tivesse essas oportunidades que nós, os pais, dão aos nossos filhos hoje, se eu não faria tudo e muito mais lá atrás. Não, mas eu, com 8 anos de idade, eu estava na roça com uma enxada, uma miniatura de uma enxada grande, que ia molando, a enxadinha ficava pequena, colocava num cabo, que era um cabo de bambu, era mais maneiro, e meu pai dava para mim. 8 anos de idade, eu puxando enxada na roça com ele. E se eu tivesse uma oportunidade que esses jovens têm hoje para estudar? Se eu tivesse uma oportunidade. Às vezes o estudo, você consegue bolsas aí até de graça. Bolsa de estudo até de graça. E eles não querem estudar e os pais têm que sustentar eles. Às vezes até casar, o pai tem que ajudar alguns para casar que nem dinheiro tem. Estou falando besteira? Não estou. Então, era jovens instruídos em toda a sabedoria. Essa terceira característica. A quarta, sábios em ciência. Tinha que ser sapiente, sábio em ciência. Tinha que conhecer o doutorado. Olha, irmão, não era qualquer um, não. Tinha que ser sábio em ciência. Entendidos em conhecimento, a quinta característica. Tinha que ser aquele jovem que tinha o espírito do saber, né? Da sabedoria, da ciência, do conhecimento. A sexta, que tivessem a habilidade, jovens habilidosos. Tem jovem que não tem destreza, não tem habilidade. Se o pai pede para fazer uma coisa, ele não sabe fazer nada. Tem jovem que não sabe fazer nada. Quer casar, quer namorar, só sabe pegar na mão, só sabe beijar, e olha lá, irmão, beijar ruim para chuchu. As mulheres, irmão, tem jovem aí que tá por fumão. É verdade. A juventude hoje está assim. Eu vi aí na internet, eu larguei do fulano de tal, porque nem beijar ele sabe. É filho de papai, mas nem beijar ele sabe. A gente acompanha as redes sociais, a gente vê como é que foi. Jovens habilidosos. Para quê? Para viver aonde? No palácio. Eles seriam palacianos. Esses jovens seriam palacianos. Eles iam viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados. Olha aí, uma bolsa de estudo. Vocês vão aprender agora não só o hebraico, o aramaico, a língua hebreia de vocês. Vocês vão aprender a língua do Medo e persas, ou medos e persas, como queira interpretar. Vocês vão falar numa outra língua. Vocês vão receber uma bolsa de estudo. Vamos agilizar essa escolha. Vocês vão estar no palácio a fim de que sejam ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Língua dos caldeus. Medo e persas. Dessa forma. Agora veja bem o que a Bíblia diz. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. Quando diz ração aqui é a porção, o alimento de cada dia. Tá? Da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar o quê? Servindo o rei, está
diante do rei. E aí vem a escolha, os nomes. Dentre esses, ou dentre eles, acharam dos filhos de Judá Daniel, que é Ananias, Misael, que é Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, agora tira o nome característico, real de Israel, vamos colocar para eles o nome dos nossos deuses, porque eles serão entregues, sacrificados, eles vão já até comer da comida oferecida aos ídolos, então eles têm que mudar o nome. Aí diz aqui, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Belsazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidênego, ou Abidenego, como queira. Trocou os nomes, porque a primeira coisa, quando o diabo te leva para a escravidão, é fazer você perder todas as suas características. Até o seu nome. Você vê a pessoa que se desvia aí, era crente, já não é mais. Estava na igreja, é desviado. Tira até o nome. O diabo faz isso com as pessoas. Eles estavam agora deixando de ser chamados seus nomes originais, escolhido pelos seus pais, para receber um nome que era um nome já dado aos deuses lá, pagãos, porque eles iam comer do manjar do rei, que também antes de se comer aquela refeição, a porção de cada dia, se oferecia primeiro ao ídolo, era sacrificado ali ao ídolo, depois trazia para aqueles jovens. Mas o que a Bíblia diz aqui, e Daniel, verso de número 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E é aqui que eu começo até a pregar. O que Daniel fez? Ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ou seja, vivendo na Babilônia, mas rejeitando os manjares do rei Nabucodonosor. Isso é assustador, mas olha a coragem de Daniel. Aqui não fala dos outros amigos de Daniel, mas eu entendo que Daniel sobressaía na sua vida espiritual, e ele tomou para si esta responsabilidade. E começou a sentar-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele diz, não, eu não vou contaminar. E aqui eu coloco o primeiro D de Daniel. O que Daniel fez? Ele discerniu. Daniel, ele teve discernimento. Primeiro D de Daniel. Daniel teve discernimento. Eu disse, não está certo. A nossa comida, quando a gente come lá na nossa terra, a gente colhe os frutos e depois de colhido esses frutos, a gente apresenta para Deus. Está lá no livro de Números, até quando eles faziam as suas colheitas, eles já tiravam a parte do dízimo do Senhor em cereais, e o restante eles faziam oração de Senhor, nós estamos levando para nossa casa aquilo que a terra produziu. Eles oravam e consagravam tudo a Deus. Ele lembrou disso, não, está errado. A gente, quando vai comer, a gente agradece o Deus dos céus. Agora nós não vamos comer comida que é oferecida a outros deuses, a deuses pagãos. Nós não vamos aceitar. Aí Daniel viu que ali era uma probabilidade de não só ele, mas como seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidênego, se contaminar. Ele diz, não,
eu vou tomar posicionamento. E ele começou a assentar-se no seu coração, assentou no seu coração, não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. E aqui eu vejo o quê? O primeiro dedo de Daniel. Daniel discerniu, irmão, é perceber claramente que Deus não está nesse negócio. Ele diz, não, Deus não está nesse negócio. Eu não vou comer dessa comida. Hoje tem crente que, se é para comer, ele come de tudo, né, irmão? Ele come de tudo, parece avestruz. Avestruz, ela come pedra, come pau, come um pedacinho de bicho aqui, come uma coisa. A avestruz, não é que tem o estômago bom, é que tem o estômago sujo. Tem crente que vai numa festinha de Santos Reis, ele come lá, oferecido ao ídolo. Vai lá no como é que chama esses negócios aí, essas festinhas de santo? Tem o Halloween agora, não tem Halloween? Tem tanta coisa aí. Ele aceita tudo. Vai na festinha junina, tem comes e bebe, ele, mano, tudo que entra pela boca, né? Papai não contamina o homem. E ele vai comendo. É os glutões da vida. Daniel teve discernimento. Ele diz, não, a comida é boa, está saindo para a mesa do rei também. É a comida, eles iam comer a comida que o rei comia, comida boa. Mano, não era carne de segunda, era picanha, é filé mignon, é coisa boa. Se Daniel não tivesse discernimento, certamente ele diria assim, rapaz, isso é providência de Jeová. A gente sair lá da nossa terra, a gente veio estudar inglês aqui, rapaz, na nata, no lugar, olha que maravilha. A gente veio para a Europa, e olha, agora a gente não come mais carne assim, carne de frango, agora nós comemos aqui só filé, coisa de primeira. Ele teve discernimento. Ele diz, a comida aparentemente pode ser boa, mas é oferecida aos ídolos. Cuidado, porque o diabo, muitas vezes, jovem, oferece alguns manjares para você, alguns pratos que é apetitoso. Você olha, que delícia, está um cheiro maravilhoso, mas cuidado, cheiro de morte. Cheiro de morte. E tem jovens que aceitam tudo. Vem aí uma Jezabel da vida, ao encontro dele e tal, ele diz, rápido, que parece um modelo, olha que avião, meu Deus, isso é um avião, rapaz, eu não sei, eu não tenho até um campo aí de avião, mas isso é um avião. Que avião, irmão? Isso é um laço do diabo contra a sua vida. Foge, escapa-te por sua vida, faça como Josué fez, deixa nas vestes dela até as roupas, mas cai fora, salva-te por sua vida. Ele teve discernimento, falou, o quê? A comida aparentemente pode ser boa, mas é sacrificada aos ídolos. Tanto é que o nome Belsazar, quer dizer Bel, vem do Deus lá, que era um Deus pagão, vem de Baal a palavra, Bel, colocou o nome já, até para profanar, aquele que era mais espiritual, para corromper Daniel, já colocou o nome de Belsazar, era dos deuses lá, deles, vem da origem Baal. Terrível isso. Mas olha o que Daniel fez. Primeiro, ele teve o discernimento. Daniel discerniu, ou seja, percebeu com clareza. Passou, qual o segundo dedo de Daniel? Daniel decidiu. Primeiro discerniu. E o segundo dedo de Daniel? Daniel decidiu. O que é decidir? Resolver escolher algo. Ele disse, não, eu vou escolher uma outra coisa. Estou pensando aqui, o que eu vou escolher para a gente comer, para não se contaminar com o manjar do rei. Ele decidiu, ele resolveu escolher algo. Essa palavra decidir é a mesma coisa de determinou. Até tem umas versões da Bíblia que diz, e Daniel determinou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Determinou, ele decidiu não se contaminar, ou seja, tomar uma decisão própria, optar por algo melhor. Ele diz, não, eu vou optar por algo melhor.
Eles estão achando que a força dessa comida é que vai mudar os nossos pareceres diante do rei, a nossa formosura. Mas não é não. Eu prefiro comer o legume que tem lá em Israel, mas com a bênção do Deus de Israel, do que comer uma comida boa aqui, mas sacrificada aos ídolos. Às vezes, irmão, vale a pena você abrir mão de algumas situações materiais que te traz mais din-din e estar na casa de Deus, na igreja, do que você querer abraçar o mundo com as suas duas mãos e você perder o mais importante, que é a sua alma. Cuidado. Daniel, primeiro, teve discernimento. Segundo, ele decidiu. Segundo D de Daniel, ele decidiu tomar uma outra atitude. Resolveu escolher algo que não fosse a porção do manjar do rei. Ele determinou no seu coração. Pastor, e qual o terceiro D de Daniel? Deliberação. O que é deliberação? É você deliberar algo. Significa tomar uma decisão. Deliberação é você deliberar algo, que significa tomar uma decisão após refletir. Ele refletiu, ele disse: poxa, eu sou espiritual, eu vou comer esse manjar do rei? Não vou. Mas o que é que eu tenho que falar para convencer o chefe dos eunucos? O que eu vou falar para ele? Eu tenho que substituir esse manjar por alguma coisa, porque senão a gente também vai morrer de fome. Então, o que ele fez? Ele deliberou, que significa tomar uma decisão após refletir, ponderar, discutir. Não é que ele discutiu com o chefe dos eunucos, mas ele mostrou o lado dele. Diz: não, experimente, vamos fazer assim, experimenta, a gente vai ficar no legume 10 dias, só 10 dias eu te peço. Ele pediu, está escrito que ele pediu ao chefe dos eunucos que não lhe concedesse. Ele disse: não, me conceda isso, eu quero que tu me conceda não me contaminar. Sabe por quê? Porque eu sou crente, eu sirvo a Jeová, eu sou lá da terra de Israel, eu tenho o meu Deus, eu não posso comer essa comida. Primeiro, Daniel discerniu. Segundo, Daniel decidiu. Terceiro, Daniel deliberou. Ele diz: não, eu vou propor aqui para o chefe dos eunucos o que nós podemos comer. E ele diz: olha, eu não quero me contaminar. E aí, olha o que o chefe dos eunucos falou para Daniel. E Deus, verso 9, ora, Deus deu a Daniel o quê? Graça. Quando você está debaixo da obediência, a graça de Deus imperará na sua vida. E você tendo a graça de Deus, irmão, você tem tudo. Deus deu para Daniel duas coisas. Primeiro, Deus deu graça. E a segunda coisa, Deus deu misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Deus deu graça e deu misericórdia. Não faltava nada. Deus deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo. Olha aí, Daniel teve que ter poder de persuasão. Ele teve que persuadir. Não é enganar o chefe, mas propor a sua condição para não pecar. Ele falou: é 10 dias apenas, pai, é 10 dias. Se não funcionar, a gente volta e aí a gente come o manjar do rei. Mas se funcionar, deixa a gente só no legume, porque é melhor comer legume com a bênção de Deus, irmão, do que você comer a picanha com a mão desastrosa dos homens. Ele disse: a gente não quer contaminar. E o chefe dos eunucos até questionou com Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele
e vendo os vossos rostos mais triste do que os outros jovens. Você vê que não só tinha ele ali, tinha outros jovens, certamente até de outras nações. E ele ia observar que os rostos de vocês são diferentes, decaídos, porque a pessoa fica sem comer, ingerir uma comida forte, consistente, ela fica decaída, só fica no legume. É como alguém está fazendo regime, né, irmão? Fica meio assim, meio fraquinho. Isso aqui precisa de fé, porque tendo fé, irmão, a folha vira picanha, tá bom? O legume aí, a alface, o almeirão, eu sei lá o que, o legume vira comida com consistência, comida de primeira. Eu creio assim, irmão. Eu não vivo por comida, eu vivo pela fé. O crente vive pela fé. E Daniel propôs isso. O que é isso? Ele deliberou, ele questionou o chefe dos eunucos. Ele disse: mas eu tenho medo, porque foi o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Aí viria ele, os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. E aí? Assim arriscareis, ou arriscaria eu, né? Eu estou dizendo o que ele pensou, o que ele dito. Eu riscaria a minha vida, a minha cabeça, para com o rei. Olha o questionamento de Daniel. Isso que irmão, isso aqui é os 3 dedos de Daniel. O jovem decidiu, discerniu, decidiu e deliberou. Jovem, determinado. Que Daniel, ele aceitou? Não. O que ele fez? Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel. Agora uma outra pessoa, a Daniel, né, no caso, a Azarias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias, fazendo isso, que se dê para a gente apenas legumes para comer e água para beber. A gente só quer isso, água e legumes e água. E ele diz: então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos outros jovens que comem do manjar do rei, conforme vires, te hajas com os teus servos. E aí, irmão, olha que desafio. O homem estava arriscando agora, o dispenseiro, a cabeça. Mas diz: só 10 dias mesmo? Se passa rápido. Eu vou fazer esse teste com eles. Eles estão pedindo com muita veemência, são jovens diferenciados, eles estão pedindo, eles não querem abrir mão dos seus costumes, do seu Deus. Eu vou fazer isso. E ele fez, mesmo temendo cortar a sua cabeça, morrer. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Então, verso 14: e ele conveio nisto, e os experimentou. Quantos dias? 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos. Irmão, quando alguém quer emagrecer, a primeira coisa que ele deixa é de comer manjar. E a última coisa que ele quer é comer legumes, irmão, porque legumes emagrece. Mas aqui o efeito foi o contrário, porque comendo legume debaixo da obediência, é por isso que eu digo, o crente cresce quando está debaixo da obediência. Ele não cresce quando é avarento. Ele pode ganhar até muito dinheiro, o dinheiro desaparece, aí ganha pouco, compra carro, compra casa, porque é fiel. A bênção está na fidelidade ao seu Deus. Olha aí, como é que comendo legumes e só bebendo água, em 10 dias apenas, já se via o aparato, semblante, a formosura dos jovens hebreus diferente. Como é que ia se ter essa situação assim? Mas sabe o que é isso?
é a bênção do Senhor, é a misericórdia, é a graça do Senhor na vida desses jovens. Eu vou finalizar. A Bíblia diz aqui que quando passaram-se os 10 dias, o parecer do seu semblante, verso 13, verso 15, estava melhores, e eles estavam mais gordos do que os outros jovens, que comia a porção do manjar do rei. De sorte que o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que devia beber lhes dava então o quê? Legumes. E a Bíblia diz, finalizando o verso 17, ora, esses 4 jovens, quantos jovens era? 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, que foi aquele que assentou no seu coração não se contaminar, porque no meio de uma rodinha de 3, de 4, todos são crentes, mas tem que se levantar um líder, e Daniel se levantou como líder. Deus deu para eles inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, Deus deu o quê? Entendimento em toda a visão e sonhos. O que eu quero dizer finalizando aqui? Se Deus está dentro de você, há uma mudança do lado de fora. O Evangelho, irmão, é transformação de vida. Escute bem isso. Evangelho é uma mudança de vida. E se Deus está do lado de dentro, se Deus está dentro do seu coração, irmão, haverá também uma mudança do lado de fora. Sabe como eu identifico um verdadeiro cristão, um verdadeiro jovem? Não é quando ele pula aqui no culto de jovem, gesticula e parece que está fervoroso, aí no dia seguinte está vazio, nem vem no culto. Não é assim. Como é que eu identifico o crente está cheio do Espírito, cheio de Deus? Como é que eu identifico? É quando ele solta 4, 5 profecias por aí, ou quando ele sobe aqui na tribuna para pregar bem, e ele prega e faz aquele alvoroço todo. É assim que eu identifico o jovem cheio do Espírito Santo? Não. Eu examino a resposta da sua boca, quando é exortado, quando é repreendido, quando é chamado a atenção. Eu quero ver a resposta. Se querer justificar, está aí um grave, um enorme erro. É assim que eu identifico. É quando você, aqui dentro é cristão, mas lá fora você é luz que resplandece, a luz dos homens. Você diante das pessoas lá, você mostra que você é um verdadeiro cristão. Olha, esses 3 jovens aqui e o líder, vamos dizer, Daniel aqui, eles foram de causar inveja lá. Se ler toda a história, você vai ver que no capítulo 3, o que aconteceu com esses jovens, o que aconteceu com eles? E Deus deu livramento. Sabe por quê? Deus é Deus de quem confia plenamente dele. Capítulo 6 de Daniel. Daniel, o líder, agora, cadê os outros? Não foi, a prova foi mais forte agora para o líder. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas lá no fundo da cova, Deus estava com Daniel e passou a noite toda, fechou a boca do leão, ou dos leões, e não houve nenhum dano com Daniel. É assim que se conhece. Eu identifico uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão.
é quando ela mostra que o seu chamado é para obedecer, é para viver uma vida plena, uma vida de submissão à vontade de Deus. Ele não está preocupado com casamento, ele não está preocupado com namoro, ele não está preocupado, não. O seu futuro está nas mãos de Deus, e ele faz tudo para agradar a Deus. Olha para cá, se a gente for destacar aonde Deus colocou Daniel na corte babilônica, irmão, Daniel foi um dos presidentes, primeiro príncipe, depois o rei pensava em colocá-lo como um dos presidentes lá de todo o seu reinado. Fica em pé. Sabe o que é isso? É quando as pessoas mostram aos outros que o seu lado de dentro é mais valioso do que o seu lado de fora. Tem gente que é até desgestosa, não tem, sabe, desjeitada. Ela não se veste bem, não sabe como se vestir bem, é feinho, o cabelo é meio torto, o nariz assim empinadinho, é vinho. Mas são pessoas cheias do Espírito Santo. As jovens hoje querem pegar os bonitões, tá? Os Saúls da vida, quer pegar os galãs. Mas é jovem que não ora, é jovem que não tem discernimento, que não tem Deus na vida, aí casa, vai ficar na carnalidade, daí 1 ano, 2 separa, porque não tem nada de Deus, não tem nada de Deus. Aprenda aqui com Daniel e os seus 3 amigos, aprenda a ter discernimento como Daniel teve. Aprenda a decidir como Daniel e a deliberar como Daniel fez. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Que você tenha entendido nesse culto que Deus falou. Eu não prego a palavra para agradar pessoas. Eu prego palavras para agradar a Deus. Eu não agrado nem eu mesmo, porque tem hora que eu quero pregar algo até mais bonito. Deus diz não, prego simples, mostra o que eu quero para o povo. E assim eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo nessa noite. Nós vamos orar. Claro que eu não vou chamar ninguém aqui para frente, porque se eu chamar, eu tenho certeza que você não vai vir.